Olha lá, roubaram o cara, agora tá fugindo de táxi, ó. Doparam o cara ali na frente. Olha lá, vagabunda. Roubaram o cara dopado, tá nem conseguindo levantar. Do you remember what happened? No, once I got to the beach, complete knockout. Como é que o cara tá? Na areia, de cara na areia, com o olho aberto. Tá nem se aguentando, filho. Não, a mulher dopou legal, filho. Chamar uma ambulância pro cara aqui. Você acha que o perigo de sair à noite está apenas no beco escuro, naquela rua mal iluminada, naquele bairro perigoso ou no assaltante de moto? Não, o verdadeiro perigo muitas vezes está ao lado, na mesa, rindo para você e com um copo na mão. Já deixa um like nesse vídeo que hoje vamos falar do caso dos ingleses que vieram ao Brasil e foram dopados por 3 mulheres em um bar. Eles vieram ao Rio de Janeiro para comemorar um momento importante, queriam festa, música e diversão, mas voltaram para casa com um trauma brutal, a conta bancária vazia e a sensação amarga de que o barato saiu caro, literalmente. Eles estavam na Lapa, um dos pontos mais famosos de curtição no Rio de Janeiro, quando conheceram 3 mulheres. Entre sorrisos, samba e aquela sensação de que a noite estava apenas começando, aceitaram o convite para ir na praia de Ipanema. Lá, as mulheres compraram caipirinha. Aí você já sabe, né? 2 goles depois, eles apagaram. Um deles perdeu 15 mil reais em compras feitas no seu cartão. O outro perdeu celular e os 2 ganharam de brinde uma memória que vai servir de lição pelo resto da vida. Analisa só o cenário: noite, bebida, mulher que você nunca viu na vida e um ego inflado. É assim que um homem adulto se coloca voluntariamente em um tabuleiro onde ele é a presa. A polícia descobriu que as suspeitas não eram novatas. Uma delas saiu da cadeia no mês passado. Já tinha mais de 20 passagens. Sim, 20 passagens. E adivinha? Por fazer exatamente o mesmo golpe: drogar, roubar e desaparecer. É o tipo de mulher que sorri pra você como se você fosse um prêmio. Aí o trouxa ali, iludido, com o ego inflado, acha que está arrasando, mas na verdade quem veio buscar o troféu foi ela. E é o seu dinheiro, seus documentos, seu celular, seu relógio, sua pulseira e, com sorte, só isso. E é aqui que está o recado que a maioria dos homens não quer ouvir. Se você vive uma vida de prazeres baratos, seu destino é pagar caro. Bar, balada, noitada, esses ambientes são caça-níqueis disfarçados de diversão. Você entra achando que vai sair no lucro, com uma boa lembrança e com uma ótima experiência, e acaba saindo no prejuízo financeiro, um prejuízo emocional e às vezes físico. E o pior, acha que foi azar, quando na realidade você quem escolheu se colocar naquele lugar. O homem que não tem controle sobre seus próprios desejos é o mais fácil de ser controlado. Você acha que está no comando, mas é só um número a mais nas estatísticas. A verdade é que o golpe Boa Noite Cinderela é só a versão explícita de um jogo que muitos vivem todo final de semana: gastar energia, dinheiro, tempo com gente que não vale nada, se colocando em situação de risco por algo que no dia seguinte nem foi tão bom assim. E você provavelmente já passou por isso. Quantas vezes você já foi em bairros perigosos, se encontrar com uma mulher ou se colocou em situação de risco totalmente sem necessidade? Aí você vai e começa a se arrepender logo no meio do caminho, se perguntando: o que eu estou fazendo aqui nesse bairro perigoso, com essas ruas todas esburacadas, arriscando ser assaltado, para se encontrar com alguém que no final das contas você nem queria tanto assim. Esse é o preço de trocar propósito por prazer instantâneo. No caso dos ingleses, as manchetes tiveram repercussões internacionais. Para eles, é um alerta sobre o Brasil. Para nós, um alerta sobre nós mesmos, com quem andamos, com quem gastamos nosso tempo, nosso dinheiro e o que estamos dispostos a arriscar por algumas horas de prazer. E se você acha que isso é apenas um golpe aleatório, você está muito enganado. Entenda uma coisa: a criminalidade tem método. As peças já estavam todas no lugar muito antes da primeira caipirinha. As 3 mulheres não eram obras do acaso, eram especialistas. É como se o sistema dissesse: pode ir, a porta está aberta e o próximo cliente está esperando lá fora. E quem é esse cliente? Homens que estão perdidos no seu próprio propósito, que confundem liberdade com libertinagem, que acham que aproveitar a vida é só se jogar em qualquer noitada, qualquer balada, beber, curtir, fazer tudo que não presta, com a justificativa que a vida é curta demais. E é curta mesmo, principalmente para quem se coloca em situação de risco desnecessariamente. A ingenuidade masculina não está só em não desconfiar de uma mulher desconhecida, mas principalmente em não desconfiar de si mesmo, dos próprios impulsos e da própria incapacidade de dizer não para prazeres fáceis. A reincidência dessas criminosas não é uma mera coincidência. Elas sabem que a justiça é lenta, que as vítimas voltam para os seus países e que na prática dificilmente vai dar alguma coisa. Então, enquanto o turista ainda tenta processar
confessar o que aconteceu, elas já estão de volta no jogo esperando a próxima vítima. Estão na mesa de bar para repetir o golpe e o ciclo vai se repetindo. E esse ciclo continua por um único motivo: existe demanda. Homens que colocam a própria vida em risco. E aqui entra um ponto que ninguém gosta de admitir. O Boa Noite Cinderela é só a ponta do iceberg. A verdadeira armadilha é viver uma rotina de bares, de baladas, encontros casuais, tornar coisas fúteis o centro da vida. Isso não só aumenta a chance de cair num golpe, mas cria um padrão mental onde prazer imediato vale mais do que segurança, saúde e dignidade. Quando o homem vive nessa lógica, qualquer mulher com um pouco de carisma e malícia pode virar uma predadora e destruir sua vida. E é por isso que eu não canso de falar para vocês: se você não tiver um mínimo de sagacidade, saber identificar os detalhes que estão organizados para te colocar numa situação difícil, você pode se tornar a próxima vítima. Se esse vídeo ainda está disponível para você, é sinal que o Mega Combo no link da descrição e no primeiro comentário fixado ainda está ativo. A minha equipe já cansou de falar que esse preço está muito barato, que está atrapalhando outras ofertas e que eu posso ficar até no prejuízo. Mas enquanto eu achar que é o certo, o Mega Combo será esse preço ridiculamente barato. Por um preço menor do que uma pizza, você recebe o anti-otário, o anti-pornô, red flags, código masculino e lições perpétuas. Então, se o link ainda continua na descrição e nos comentários, não perca tempo e adquira agora mesmo o Mega Combo, antes que saia do ar. A história desses ingleses, que virou manchete, acaba se tornando um alerta sobre como pequenas escolhas feitas em minutos podem destruir anos de esforço. O Boa Noite Cinderela é um golpe construído sobre um perfil de vítima previsível. Mulheres como as do caso de Ipanema não escolhem aleatoriamente. Elas estudam o ambiente, analisam comportamentos e sabem exatamente quem vai morder a isca. Geralmente é um cara emocionado, um cara todo lerdão, todo passivo, e o pior é que esses caras acreditam que estão no controle da situação, quando na verdade já entraram no jogo como figurante. E isso não acontece só no Brasil, essa mentalidade é mundial. A diferença é que aqui o solo é fértil, a justiça é lenta e tem uma cultura que idolatra a vida boa da noitada, curtição, e é um prato perfeito. O homem busca prazer barato, a predadora fornece, a vítima cai no golpe e a criminosa volta para as ruas para a próxima vítima. Quando o homem faz da própria vida uma maratona de bares, de festas e encontros casuais, ele está se transformando num ativo de alto valor para o submundo. Ele anda sem filtro, sem estratégia e o pior, sem noção do próprio valor. Cada noite que você gasta com pessoas rasas é um dia menos construindo algo que vale a pena, algo de valor, algo sólido. E quando você vive isso, quem quer te dar um golpe só precisa esperar. O problema está na mente masculina, que acredita que a recompensa rápida não tem custo, mas tem, e na maioria das vezes é um custo muito maior do que o benefício momentâneo. Um homem que não domina seus próprios instintos é escravo de qualquer pessoa que saiba satisfazê-los. E talvez essa seja a maior lição. O mundo não vai se tornar mais seguro, as leis não vão se tornar mais rígidas. A única mudança real começa quando o homem entende que a sua vida vale mais do que qualquer prazer barato. Porque quando você vive como se nada pudesse te atingir, a primeira coisa que você perde é o controle sobre o próprio destino. O Boa Noite Cinderela é só uma forma explícita do que acontece de forma silenciosa todos os dias. Homens sendo drenados de tempo, de energia, dinheiro e propósito por escolhas que eles mesmos fazem. A diferença é que nesse golpe a conta chega mais rápido e com mais clareza. No fim das contas, a história dos turistas ingleses é só mais um capítulo de um livro que já foi escrito centenas de vezes. Cenário perfeito, promessa de diversão, companhia duvidosa e no final prejuízo, humilhação e impunidade. Se não tivesse sido gravado, esse caso ficaria por isso mesmo. Mas e você vai esperar que o mundo veja a sua queda para aprender a lição? Porque o Boa Noite Cinderela pode não ser o seu destino final, mas a essência do golpe pode estar presente em várias áreas da sua vida. Toda vez que você coloca prazer imediato acima de segurança, de propósito e de visão a longo prazo, você está assinando um contrato silencioso com a derrota. O sistema não vai mudar por você, as ruas não vão mudar por você, as pessoas que vivem no erro alheio não vão se arrepender por você. Quem precisa mudar é você. E isso começa com algo simples: filtro. Filtro para onde você vai, com quem anda, o que você bebe, o que você fala e principalmente o que você aceita como padrão de vida. Porque se o seu padrão é baixo, o mundo vai te dar exatamente isso. E no caminho vai te cobrar
cobrar como se fosse um banquete. O golpe Boa Noite Cinderela funciona porque encontra homens dispostos a pagar caro que no fundo não vale nada. E enquanto houver homens assim, sempre haverá quem se aproveite. Você pode escolher ser estatística ou pode escolher aprender com esse caso, com esse vídeo e principalmente com o mega combo que está aqui no link da descrição. Tamo junto, galera, e até a próxima.